Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Aleluia. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Borges, eu tenho 29 anos, sou casado com a Georgia, minha esposa que está aqui na frente. E eu sou pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, da Rede Livres. Vocês já foram mais animados quando eu falava de vocês, hein? Obrigado. Também sou pastor do nosso time de adoração, Adoração aqui na igreja. Ah, boa. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra mais uma vez com vocês. Quantos aqui estavam na semana passada? Uau, tem bastante gente que não estava, legal. Não vai ser uma continuação, embora poderia ser. Então fica tranquilo se você quiser depois assistir no YouTube, mas eu não vou repetir ou falar algo que não precise de um entendimento prévio. E é raro acontecer isso, né, da gente ter o mesmo pregador 2 vezes seguidas, então eu estou muito privilegiado, e se você não gosta de mim, paciência, né? Eu quero também agradecer algumas pessoas especiais. Toda vez que eu vou pregar, eu costumo mandar o meu esboço, mandar aquilo que o Senhor falou no meu coração para algumas pessoas. Eu vou variando, algumas eu mando sempre, uma delas é o Rafa, né? O Rafa eu sempre mando para ele, mando às vezes para o Vini, já mandei mandei para a Gabi, que está lá em cima na projeção, compartilho com a minha irmã também. É muito importante, muito bom a gente ter essas pessoas na caminhada, porque até como um direcionamento, entendimento de que eu não estou falando coisa fora da Bíblia, de que eu não estou indo por algo movido apenas pelo meu coração, mas aquilo que está no coração de Deus para a igreja dele, né? Então, as pessoas com quem eu compartilho são corpo de Cristo junto comigo, e eu entendo que Deus está nos direcionando como igreja para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações, amém? Meus irmãos, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já ouviram falar do novo ensino médio, que já não é mais nem novo porque revogaram ele? Levanta a mão bem alto quem já ouviu falar. Bastante gente. Então, assim, talvez vocês vão ter até mais sabedoria para falar o que é o novo ensino médio do que eu. Mas quando os meus adolescentes da Rede Livres me contaram a respeito do que era o novo ensino médio, eu fiquei meio em choque, assim, né? Embora se a gente for entrar nesse debate, nesse âmbito, a respeito da educação, dos moldes, do padrão de educação que a gente tem, aqui vai longe, e nem é nosso objetivo aqui como igreja fazer isso. O novo ensino médio é no mínimo curioso, né? Então, eles falaram para mim que eles têm matérias como projeto de vida, que o nome é muito bacana, mas quando você pergunta o que eles aprendem em projeto de vida, não tem um que me deu uma resposta plausível até agora. Então, assim, existem algumas matérias meio diferentes nesse novo ensino médio que foi revogado, como eu disse. Mas, quando eu fiquei sabendo sobre isso, me fez pensar, me fez refletir a respeito de que matéria nós estamos aprendendo, né? O que estão nos ensinando? Mas, quando eu trouxe essa reflexão para nós como igreja, eu fiquei pensando, o que nós como igreja estamos ensinando ao mundo? Porque o mundo tem um padrão de educação, tem seus métodos, suas orientações, suas direções, mas eu fiquei me perguntando o que nós como igreja estamos ensinando para o mundo. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Talvez tem nada a ver, né? Inevitável desenrolar da esperança, e vou falar de educação. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 28. Vai ser um tempo muito proveitoso para nós, eu creio. Assim como eu fiz semana passada, eu não vou ter uma introdução teológica, vamos assim dizer, mas eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção mais uma vez, porque algumas coisas a gente vai precisar correr e ser bem didático. Então, se você gosta de anotar, anota. Se você prefere só prestar atenção, ouça bem o que eu estou falando com vocês, que eu tenho certeza que vai ser bom, amém? Mateus 28, a gente vai ler a partir do 16. O
texto diz assim, vou ler na Nova Almeida Atualizada. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Amém. Bom, como eu disse, essa pregação não é uma continuidade da semana passada, mas ela poderia ser. Na semana passada nós falamos aqui a respeito do encontro que Jesus tem com uma mulher adúltera, lá em João, no capítulo 8. E é interessante que Jesus, ele mudou a vida dessa mulher, e ele nos apresenta agora uma nova forma como nós vamos nos relacionar uns com os outros. Então, eu usei o título foi Rabiscando na Areia. Eu falei que agora nós iríamos fazer novos desenhos na areia da vida uns dos outros. E hoje eu quero falar a respeito de como esses desenhos, eles são pequenos ensaios a respeito daquilo que está por vir. Porque a Bíblia diz, o texto diz que Ele está conosco até o fim dos tempos, a consumação desse tempo, desse século. E eu quero falar um pouco a respeito sobre esses ensaios, que nada mais seria do que a nossa missão aqui na Terra, como nós iremos desenhar na vida uns dos outros. Vou dar um rápido contexto do que está acontecendo aqui, né? Esse é a história de Jesus registrada pelo apóstolo Mateus, lá no livro dele, o primeiro evangelho. E ele foi uma testemunha ocular de Jesus, alguém que testemunhou de verdade o Messias, aquele que trouxe o reino de Deus à terra. E o capítulo 28, especificamente, esse que nós estamos lendo, ele trata a respeito da ressurreição de Jesus. Então nós sabemos que Jesus veio, ele passou por aqui, apresentou ao mundo o reino de Deus, uma nova forma de viver, uma nova forma de enxergar, se revelou como Filho de Deus e o próprio Deus em carne humana. E aqui então nós chegamos à narração da ressurreição de Jesus e um dos seus últimos momentos com seus discípulos. Então, após ressuscitar, a gente tem Jesus se encontrando com alguns discípulos. Isso acontece, cada evangelho retrata isso, retrata uma história. E esse aqui, dessa forma, só Mateus tem. E é um texto bem conhecido. Quantos aqui já ouviram, já leram esse texto de Mateus 28, que a gente chama da grande comissão, né? O envio dos discípulos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. E a verdade é que a igreja tem uma missão, a igreja tem uma grande missão, a grande comissão, e esse é o mandamento que Jesus nos dá. Ide, lá no versículo, No versículo 19, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mas é interessante a gente voltar um pouquinho no versículo 16 e 17 e 18, porque tem um movimento acontecendo. Os discípulos vão ao encontro de Jesus, Jesus se encontra com eles, e Jesus começa a conversa com eles dizendo algo que para nós é muito importante. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Um dos principais temas do Evangelho de Mateus é o de demonstrar a universalidade da mensagem cristã, como essa mensagem ela veio para o mundo. E esse evangelho ele termina com uma expressão dizendo que toda autoridade foi dada no céu e na terra para mostrar que Jesus ele é o Senhor do mundo todo. Indicar que Jesus ele é o Salvador e o Senhor do universo todo. Ele é toda a autoridade possível que nós reconhecemos aqui. E é interessante nós pensarmos a respeito de autoridade, porque
Como eu falei, existe uma missão que nos foi dada, a grande comissão, texto conhecido, de ir e fazer discípulos ao todo mundo. Mas pensa você, com que autoridade nós poderíamos nos aventurar de chegar para uma pessoa e falar para ela, mudar a vida inteira dela, mudar os pensamentos dela, mudar as atitudes dela, se não fosse baseado em uma autoridade de verdade, uma autoridade verdadeira? Faria sentido? Seria uma missão sem sentido, né? E é interessante nós pensarmos nisso, porque sem essa declaração de autoridade de Jesus, dizendo que a Ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, não faria sentido a gente ter uma missão aqui. E a respeito da autoridade de Cristo, eu queria que você abrisse sua Bíblia rapidamente em Efésios, no capítulo 1. Não, você abre em Colossenses 1. E não vai tocar Colossenses depois da palavra, tá? Eu vou ler Colossenses, mas não vai tocar essa música. É interessante, o texto de Efésios 1, versículo 9 e 10, diz que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, está falando de Deus, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora, Colossenses 1, a partir do versículo 13, a Bíblia diz que Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem Jesus é? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia entre todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Deixa eu tentar deixar mais claro o que está acontecendo aqui. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E agora ele chega para os discípulos dele e fala assim: eu tenho uma missão para vocês. Só que fica tranquilo, porque eu tenho autoridade para isso. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É interessante porque ao longo do livro de Mateus, Jesus ele vai revelando e confirmando essa autoridade. Se você ler o livro de Mateus todo, você vê ele curando pessoas, ele expulsando demônios, ele testemunhando a respeito do reino dos céus, fazendo discursos corretivos àquelas pessoas. Mas ao vencer a morte e ressuscitar, ele de uma vez por todas, ele clama no sentido de reivindicar a autoridade de todas as coisas debaixo do céu e da terra. Porque ele fala assim: ei, você já venceu a morte? Pois é, eu já, e toda a autoridade me foi dada pelo meu Pai que está no céu. E eu não sei se você é cristão, não sei se é a sua primeira vez aqui, a segunda, terceira, ou se você ainda não tem uma certa familiaridade com isso, mas essa é uma mensagem que eu preciso falar para a igreja, porque, igreja, nós não fazemos discípulos porque é legal. Nós fazemos discípulos porque é cabível. Nada faz mais sentido, nada é mais cabível do que você dizer para as pessoas que se voltem a Jesus, porque Ele é a maior autoridade, a autoridade suprema sobre tudo e todos. É Ele quem tem a palavra final sobre tudo e todos. A gente faz discípulos, a gente prega o Evangelho, não é porque o Evangelho é bacana, embora seja. Não é porque o Evangelho muda a nossa vida, embora mude.
Nós pregamos o Evangelho, nós fazemos discípulos, porque é o que faz sentido para aqueles que creem que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, e que venceu a morte. Faz sentido para nós, é cabível para nós seguirmos a esse Jesus, alguém que tem toda a autoridade. E é nessa autoridade que Jesus vai enviar os seus discípulos. Em João 14, Jesus diz que aquele que nele crê fará obras ainda maiores, mas fala que essas obras maiores serão feitas no nome dele, não por nosso mérito ou no nosso próprio esforço. Essas obras maiores serão feitas por causa do nome dele. Houve até uma tentativa, e adivinha de quem? Quem que gosta de buscar atalhos? Houve uma tentativa do diabo em tentar deturpar essa autoridade de Jesus. Mas ao vencer a morte, ao resistir à tentação e ao vencer a morte, Jesus falou: não tem para ninguém, quem manda aqui sou eu. Uma coisa que você precisa saber: quem manda aqui nesse mundo é Jesus. Amém? Quem tem autoridade aqui nesse mundo é Jesus. Amém? Quem domina sobre o império das trevas, como a gente acabou de ler em Colossenses, é Jesus. Amém? Quem tem poder para transformar a vida de alguma pessoa é Jesus. Amém? Amém. Isso. Gosto quando vocês interagem, respondem. É muito bom saber que eu não estou sozinho aqui em cima. E agora é nessa autoridade, na autoridade de Jesus que venceu a morte, que nós ganhamos um desafio. Agora eu vou falar especificamente sobre o desafio, que é a nossa comissão. Então Jesus, ele começa falando que toda autoridade foi dada a ele nos céus e na terra, e agora sim ele dá um mandamento, ele dá uma ordem aos seus discípulos, lá no versículo 19, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou dividir essa grande comissão em 4 partes. Então, primeiro a gente falou sobre autoridade. Tranquilo? Tranquilo, igreja? Sim, né? Tranquilo? Sim. Ou não. Mas o não a gente não vai conseguir resolver agora. Agora nós temos uma comissão, nós temos uma ordem, um mandamento. E a primeira parte que eu vou falar é sobre o ir. Tá bom? Então, o texto diz: portanto, vão. Nas versões mais conhecidas, nós temos, portanto, ide, né? Esse é o ide. Qual é o nosso ide? Esse é mais dos antigos de igreja, né? Essa palavra a gente quase não usa mais, ide. Mas, portanto, ide e fazer discípulos. E a expressão ide é eu fui pesquisar um pouquinho de português, é uma flexão do verbo ir, na segunda pessoa do plural, do imperativo afirmativo. Então nós temos aqui para nós traduzidos como vão, uma ordem de Jesus. É uma ordem de ir. Mas para quem quer mesmo seguir Jesus, precisa entender que antes de ir, nós precisamos vir. O primeiro chamado sempre é: venham, para depois a gente ir. O mesmo João 14, que eu recitei agora há pouco, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos a experiência dos próprios discípulos de Jesus, relatado lá em Mateus no capítulo 4. O texto diz que, se você quiser acompanhar, Mateus 4, no versículo 18... Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E Jesus lhes disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou novamente. Não os enviou, os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Basicamente, para nós entendermos o que é o envio de Jesus,
nós precisamos antes entender qual é o chamado de Jesus. E Jesus, ele chama aqueles que querem segui-lo, ele chama pessoas a segui-lo, a terem uma mudança radical de vida, uma mudança transformadora. Esses jovens que foram chamados por Jesus, no momento em que foram chamados, eles deixaram tudo que eles tinham para trás, largaram suas redes, largaram seus barcos, largaram a sua família e foram seguir o mestre que falou: venham. Nós precisamos entender que somos chamados por Jesus para viver a vida que ele vivia, para fazer o que ele fazia. Obviamente, meus irmãos, que eu não acredito que todos aqui devem largar suas profissões, empregos, estudos e viver, vamos chamar assim, como um missionário em tempo integral. Não creio nisso. Talvez você seja uma pessoa assim, você sabe com quem eu estou falando. Mas não acho que isso é para todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos sim abandonar tudo para viver por Jesus. E viver Jesus em tudo o que nós fazemos. Viver Jesus, a vida de Jesus nos nossos estudos, nas escolas. Viver Jesus na nossa profissão. Viver Jesus em tempo integral. Nós não devemos abandonar tudo para viver missões em tempo integral. Nós devemos abandonar tudo para viver Jesus em tempo integral. Dá para entender isso? Dá para entender essa diferença, amém? Em Mateus 4, 23, no versículo 9 e 35, a Bíblia diz que Jesus ia de lugar em lugar, cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino. Então, a partir do momento que nós recebemos esse chamado, recebemos esse entendimento, agora Jesus nos envia. Ele estava enviando os seus discípulos, enviando para que nós, assim como ele, pregássemos as boas novas nesse mundo. Sabe, meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender como igreja é que a primeira etapa da comissão de Cristo, da grande comissão, é ir. Tem a pegadinha do vir antes de ir, mas aqui é o ir. Ele fala: vão. Não é sobre a gente se prender nas quatro paredes da igreja, ou viver talvez a famosa vida do agente secreto, que finge que Jesus não te deu uma ordem, mas ele te deu. Ou tampouco achar que agora que fui salvo, que encontrei com Jesus, eu vou ficar aqui só esquentando a cadeira da igreja e esperar que ele volte. Meus irmãos, existe uma missão dada a nós, uma ordem, é um mandamento. Nós cremos que a grande comissão é um mandamento de Jesus para os discípulos. E ele fala: vão. Nós como igreja, nós precisamos ir. E sabe, é tão importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque a grande comissão agora, ela mudou de patamar. Jesus passou 3 anos pregando ali na região da Judéia, na região da Samaria, falando a respeito das boas novas do reino, mas agora ele dá uma ordem para os seus discípulos que vai mudar a história. Ele está falando para as pessoas irem por todo o mundo. E graças a Deus eles foram, porque essa mensagem chegou até nós. Olha a bênção que nós recebemos de pessoas que obedeceram ao chamado de Deus e foram. Nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, que alegria é pensar que ainda muitas outras pessoas ouvirão dessa mensagem, porque tiveram homens e mulheres que ouviram o chamado de Deus e foram. E foram. A nossa missão começa em ir. Amém? Mas o texto não para por aí, porque ele fala: portanto, vão e façam. Então, a grande comissão envolve ir, envolve fazer. Vão e façam discípulos. Mas como eu tenho falado até agora, e eu acho que você já percebeu isso, que antes de fazer discípulos, é necessário nós sermos discípulos. Então, se para ir é preciso vir, para fazer é necessário ser também. E quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Amém? Tá bom. Aí talvez você esteja se perguntando: mas eu nem sei o que é ser discípulo, eu nem sei o que é discipulado, por isso que eu não levantei a mão. E vou falar bem a verdade para você, esse é um dos temas que tem muito debate nas igrejas, no meio teológico. O que é discípulo?
o que é discipulado, até onde vai o evangelismo e onde começa o discipulado, é a mesma coisa. E ainda para acalorar essa discussão, a palavra original aqui do texto nem usa a expressão discípulo no grego, mas isso a gente deixa para depois, porque a nossa tradução entendeu que a ordenança de Jesus é vão e façam discípulos. Mas tem uma definição que eu gosto a respeito do que é o discipulado, o que é fazer discípulos, é a definição de Kevin Van Hooser, e se você quiser anotar, eu vou falar pausadamente. Ele fala que fazer discípulos é um processo de ajudar homens e mulheres a andarem passo a passo no caminho de Jesus Cristo. Então, fazer discípulos é um processo de ajudar homens e mulheres a andarem passo a passo no caminho de Jesus Cristo. Envolve acordar para o caminho e depois começar a caminhar nele. Então, um discípulo, ele é um seguidor. Ele é um seguidor que está andando num caminho. Mas o discipulado, aqui, Jesus, ele fala, vão e façam discípulos. Então, vão e ajudem homens e mulheres nesse processo de caminhar por onde eu andei. Vão e ajudem as pessoas a fazerem aquilo que eu fiz, a viverem a vida que eu vivi. Essa é a forma mais simples de nós interpretarmos o que é discipulado. Jesus está falando para aqueles que já são seus discípulos, para aqueles que reconhecem o chamado que têm, que agora eles devem ir e ajudar pessoas a caminharem no caminho. Basicamente isso. E esse é um caminho que envolve um entendimento a respeito daquilo, envolve você dar a mão para as pessoas, andar junto com elas. Ser discípulo envolve seguir as palavras de Jesus, então ser discípulo envolve ler a Bíblia, aprender a Bíblia, conhecer a Bíblia. Mas não só isso, mas envolve você estar entendendo o que é o caminho, você está conseguindo trilhar esse caminho. E ao mesmo tempo, o discipulado ele parece como um drama. Ele é dramático porque a palavra de Deus nos chama a segui-lo, e quando a gente vai ver qual foi o caminho que Jesus andou, a gente sabe que não era um caminho tranquilo. Era um caminho que exigia renúncia, zombarias, agressões, maldizeres. Esse era o caminho que Jesus estava andando. E nós, como discípulos, precisamos entender que há um drama no discipulado, onde a gente vai ouvir as palavras de Jesus, onde vai ouvir as palavras de Deus, e vamos dizer, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero andar em fidelidade e quero seguir por esse caminho. O texto é uma continuidade, uma coisa leva a outra. Ser discípulo é ouvir, é obedecer, é ser fiel. Então Jesus fala, vocês reconhecem que são meus discípulos, então vocês vão, e vocês vão agora fazer outros discípulos. Mas vocês sabem que fazer aquilo que eu fiz, viver a vida que eu vivi, exige obediência, exige fidelidade, exige renúncia. Não é fácil, não mesmo. Então nós precisamos fazer discípulos. Claro que a gente poderia gastar muito tempo falando a respeito de discipulado, mas eu já vi que eu estou bem longe do tempo que eu queria, tá? Mas a gente precisa ter esse entendimento, pelo menos básico, do que é ser um discípulo, do que é fazer discípulos. E a consequência disso é vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou tentar não gastar muito tempo aqui na parte do batismo. Se você quiser acessar a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, eles têm uma definição bem bonita e bem exata e precisa daquilo que nós acreditamos que é o batismo, mas de uma forma muito simbólica. O batismo, ele é um ato simbólico onde nós morremos com Cristo para os nossos pecados, para agora então vivermos com Cristo a nova vida que ganhamos dele. Então, é importante nós irmos e nesse processo de fazer discípulos, o processo de caminhar no caminho que Jesus andou, envolve mostrar às pessoas que do caminho de Jesus tinha morte, mas também tinha ressurreição. E o batismo, quando todo o último sábado do mês nós batizamos pessoas ali, nós estamos simbolizando que nós morremos para essa vida junto com Cristo, mas somos ressuscitados para uma nova vida que Ele nos garantiu na cruz. Amém?
Isso aqui é bem crentez, mas você que não sabe o que é batismo, é bom você saber. Então, o que eu quero dizer é aquelas pessoas que despertaram para andar nesse caminho. Lembra que o discipulado envolve você ser despertado para o caminho, então andar. Então, aqueles que foram despertados para o caminho, eles reconhecem através do batismo que tem uma nova vida para ser vivida. E o texto não para. Ele fala que nós iremos fazer discípulos, iremos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui chega uma parte que é difícil, porque ele fala que nós iremos ensinar a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O grande plano do Evangelho, meus irmãos, consiste em levar homens e mulheres à conformidade com a imagem de Cristo. Esse caminho, ele tem um alvo de chegada e é a plenitude de Cristo. Nós estamos trilhando um caminho de fazer o que Jesus fez para ser como Ele é. E como nós fazemos isso? Através da palavra e das ordenanças que Ele nos dá. Meus irmãos, todo discípulo precisa de uma nutrição necessária para o seu desenvolvimento. Bem didático. Caminhar por muito tempo cansa, não cansa? Dá para caminhar por mais de 4, 5 horas sem comer alguma coisinha? É duro, né? Difícil. Você vê os próprios maratonistas, né? Sempre tem aquele carb up, é assim que fala, carb up, né? Durante a maratona, porque andar cansa. Todos aqueles que estão andando no caminho, e esse é o processo do discipulado, precisam do quê? De alimento. E o alimento vem através do ensino da palavra de Deus, amém? Mas, meus irmãos, fazer discípulos requer de nós instruirmos a mente das pessoas e construir novos hábitos durante esse caminho. Envolve transformar como as pessoas enxergam o mundo. Porque, como eu falei lá no começo, Jesus veio e apresentou uma nova maneira de nós vermos o mundo. E uma coisa que é muito interessante a gente parar para pensar é a respeito da sociedade que a gente vive hoje em dia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantos de vocês tiveram na escola a matéria cultura secular? Ninguém. E como você sabe qual que é a cultura secular? Porque a gente vive isso o dia inteiro, está escancarado isso o dia inteiro, nas redes sociais, nos lugares onde a gente passa. A cultura secular, ela está escancarada para nós o dia inteiro. Ela já domina a nossa imaginação, a gente pensa com a cabeça desse mundo. As pessoas pensam com a cabeça desse mundo. Por quê? Porque elas têm um contato diário com isso, a imaginação delas já foi transformada para viver os padrões que esse mundo tem. Mas nós, como discípulos de Cristo, que estamos apresentando para as pessoas um novo caminho, a nossa tarefa em ensinar, meus irmãos, não é sentar do lado de uma pessoa e só ler a Bíblia com ela, mas é mostrar como isso aqui pode mudar a imaginação dela, pode mudar a forma com que ela vê o mundo. E esse, meus irmãos, é um desafio grande. Não é fácil. E fica ainda mais difícil porque Jesus fala que é para ensinar tudo. Todos os mandamentos e ordenanças. Não é para a gente escolher o tipo de vida que a gente vai viver. Não, Jesus, eu acho que sobre o meu namoro, o senhor não entende muito, porque na Bíblia nem fala sobre namoro. Então, o meu namoro eu vou fazer conforme o imaginário social. As outras áreas da minha vida, eu vou ver quais a minha imaginação pode se encaixar na Bíblia. Não. A palavra de Deus, ela pode transformar todo o nosso imaginário, e nós precisamos, como discípulos de Jesus, eu estou falando para discípulos aqui, eu creio nisso, nós precisamos fazer isso e é urgente, Sabe, o que os discípulos faziam em Atos 2? Eles se dedicavam ali ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, era isso que fazia em Atos 2. Sabe, meus irmãos, não existe um curso de introdução ao secularismo, mas nós precisamos introduzir nas pessoas o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz.
Nós precisamos trazer a realidade do reino. E sabe quem fazia isso muito bem? Sabe quem é a melhor pessoa que trazia a realidade do reino para a vida das pessoas? Adivinha só? Jesus. Sabe como ele fazia isso? Pelas parábolas. Quantos aqui já leram uma parábola de Jesus? Olha só, sabe o que é Jesus contar parábolas para as pessoas? Nada mais é do que fazer a imaginação delas trabalharem. Nada mais era do que fazer a cabeça delas enxergarem as realidades do reino naquilo que era a vida cotidiana delas. O trabalho rural, a partilha de reinos. Naquela época tinha muito reino, né? Então por isso sempre fala de um reino, não sei o quê. Jesus, ele estava transformando a imaginação daquelas pessoas, porque a imaginação delas estavam deturpadas a respeito do que era o reino de Deus e da vinda do Messias. Assim como isso acontece hoje em dia. E mais uma vez, assim como eu falei semana passada, mas eu vou ter que falar de novo. Vocês estão comigo até aqui? Teve uns S's meio sim, né? Amém. E sabe, se você quiser anotar, e de verdade, o livro de Mateus, ele dá uma aula para a gente a respeito de como fazer o ensino através do discipulado. Se você prestar atenção em cada discurso de Jesus no livro de Mateus, nos ensina muito em como nós podemos educar as pessoas a ter uma mente de discípulo. Mateus 5-7 tem o Sermão do Monte. Mateus 10 tem instruções claras de Jesus para quem é discípulo dele. No Mateus 13 tem parábolas a respeito sobre o reino. Do 18 ao 20 tem instruções sobre o reino e sobre a nova comunidade do Messias. Quais são as características desse reino? Quais são os valores desse reino? Em Mateus 24, 25, Jesus faz um alerta a respeito daquilo que estava por vir. Meus irmãos, nós temos com quem aprender. Nós temos. Basta nós agora, como discípulos, queremos viver e ensinar isso também ao mundo. E sabe, mais um problema dos nossos dias é que a cultura que nós vivemos prega o quê? A autenticidade. O que vale agora é você ser autêntico. Mas no mundo de autenticidade que a gente vive, imitar é aprender. As pessoas querem ser tão autênticas que até mesmo a igreja parou de pregar a respeito que o melhor estilo de vida possível é o estilo da imitação. O melhor estilo de vida que você pode viver é o estilo da imitação. Imitar a Jesus. Amém? Então, meus irmãos, o mandamento de Jesus para nós, a grande comissão de Jesus para nós, é que nós façamos discípulos, batizando-os e ensinando eles a guardar os mandamentos que Jesus nos ensinou. Amém? Mas sabe, meus irmãos, se eu falei que transformar imaginação requer mudar a realidade das pessoas, eu queria discutir com você a respeito de quais são essas realidades. Eu vou tentar ser um tempo razoável para a gente poder ir para o final. A verdade, meus irmãos, é que a vida no reino, muitas vezes, a maioria das vezes, ela não consiste em mera emoção. E de verdade, foi muito bom o tempo que nós tivemos aqui de louvor e adoração. Eu chorei, isso é uma demonstração de emoção. Isso pode acontecer em outros lugares, outros momentos. Isso não é exclusivo para o culto de sábado. Isso pode acontecer na sua casa, pode acontecer com você no seu trabalho, na escola, você se derramar diante da presença de Deus. Mas a verdade é que as realidades da vida do reino não consiste só em mera emoção, mas em compreensão a respeito dos valores que Deus nos ensina e colocar isso em prática. Tudo isso que nós vimos até agora são ações. Ir, fazer, batizar, ensinar, são ações que nós precisamos colocar em prática.
E parece que tudo que eu falei até agora é só baseado num crentez, né? Mas para ensinarmos as pessoas, para usarmos de uma verdadeira educação bíblica, a gente precisa entender agora a profundidade, até onde vai, qual é esse mandamento de nós para Deus. E eu vou voltar lá em Gênesis capítulo 1, você não precisa abrir sua Bíblia. E não, a gente não vai falar sobre a Bíblia toda hoje. Mas Gênesis no capítulo 1, versículo 27 e 28, a Bíblia diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus criou aqui o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, e Deus deu uma missão para esse ser humano: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre as aves, os peixes, sobre todo animal que rasteja pela terra. Comumente falando, esse termo no meio teológico, ele é conhecido como um mandato cultural. Quem aqui já ouviu essa expressão, mandato cultural? Poucas pessoas. Legal. O mandato cultural nada mais é do que como o homem se envolve na criação. E não é só ter um domínio sobre a criação, mas influenciar a criação como um todo, inclusive a cultura da criação. Por isso que chama mandato cultural. Alexandre Oliveira, um estudioso, ele vai definir o mandato cultural como a vice-gerência do homem sobre o cosmos, sobre a criação. Então Deus está falando ali a Adão e Eva, ao homem e à mulher, que havia uma missão deles crescerem, multiplicar-vos, serem fecundos e exercerem domínio a respeito das coisas dessa terra e sujeitar as coisas da terra. Mas o que isso tem a ver com Mateus 28? Porque tem a ver, porque aparentemente não tem nada a ver. Já terminou a pregação, né? Eu já entendi os pontos. É ir, fazer, batizar e ensinar. Amém. Está terminado aqui. Mas a verdade, meus irmãos, e Guilherme de Carvalho vai dizer que essa missão inicial que Deus deu ao homem, ela é aperfeiçoada e completa agora em Mateus 28, 18. Elas são inseparáveis, porque ali era a missão do homem em Gênesis 1, mas agora em Mateus 28 a gente tem a missão da igreja. O mandato cultural e a ordenança de Deus no Éden, eles se encontram aqui, numa resolução não só para um indivíduo, mas para toda a comunidade daqueles que creem. Multiplicar, encher a terra, sujeitá-la, isso é também um processo de ir, fazer discípulos, ensinar tudo aquilo que ele nos ensinou, porque nós estaremos influenciando uma cultura através do Evangelho. E aqui tem duas implicações para nós que nós precisamos considerar. A primeira delas é que existe a multiplicação da família como uma ordenança de Deus. Se a gente parar de ter filho, como que a gente vai fazer discípulo? Já parou para pensar nisso? Isso é processo de discipulado também. Está lá em Gênesis 1. Está lá em Gênesis 1. Crescei e multiplicai-vos, sejam fecundos. E meus irmãos, vocês viram que o último censo do IBGE, ele registrou uma queda nas taxas de natalidade. Aqui no Brasil, já era uma tendência mundial, já acontecia em vários países desenvolvidos, mas está chegando agora nos países subdesenvolvidos. E o último censo do IBGE registrou, a taxa de natalidade diminuiu. E a segunda coisa que nós podemos perceber, ao tentar analisar essas duas coisas, é que o multiplicar, tanto como família, como discípulos, vai totalmente contra a cultura do nosso tempo. Porque a cultura do nosso tempo, ela é sempre o quê? Eu, nunca nós. E Jesus está dando ordem comunitária, é para vocês irem. Vão, façam discípulos, ensinem-os.
multiplicai-vos, é para nós, comunidade, discípulos de Cristo. Sabe, como igreja de Jesus, nós estamos crescendo. Os números não mentem. A igreja de Jesus está crescendo. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Glória a Deus. A igreja de Jesus está crescendo. Mas isso também traz para nós alguns alertas, alguns perigos. Porque as pessoas já estão começando a ver esse crescimento com outros olhos. Inclusive saiu uma matéria recente na BBC, que o tema dela era evangélicos. O que explica a multiplicação de templos evangélicos no Brasil? E só para vocês terem uma ideia, e aqui eu vou falar de números mesmo, em 1990, nós tínhamos 17.033 templos evangélicos no Brasil, em 1990. Em 2019, ou seja, 29 anos, quase 30 anos depois, o Brasil em 2019 contava com 109.560 templos evangélicos. Isso dá um crescimento de 543%, essa pesquisa foi feita pela USP, não estou inventando. Só que o interessante é que, basicamente, nessa matéria, ele alega que o crescimento de templos no Brasil se dá por explicações jurídicas e econômicas. Ele fala que, a partir de 2003, nós tivemos uma facilidade, juridicamente falando, de abrir templos religiosos, por causa da liberdade religiosa garantida por lei, e também nós vivemos, até então, um crescimento na economia, e a igreja se tornou um bom modelo de negócio. Foi o que eles falaram, não o que eu acho, foi o que eles falaram nessa matéria. Mas o que eles não querem reconhecer, meus irmãos, é que a verdade é que o evangelho tem crescido. Amém? E isso é fruto de um trabalho árduo feito por aqueles que são discípulos de Jesus. É também fruto da liberdade religiosa que a gente tem, mas principalmente pela ação do Espírito Santo ao longo dos séculos, porque a gente está falando de um mandamento que tem pelo menos 2000 anos. O evangelho tem crescido, tem alcançado corações. E, meus irmãos, nós precisamos entender que há um valor nas comunidades, há um valor em sermos nós, corpo de Cristo. Há um valor em sermos nós, a igreja do Senhor. Porque se fazer discípulos é mudar a imaginação das pessoas. Se fazer discípulos é apresentar às pessoas e andar junto com elas o caminho, não tem como você representar o drama do mundo sozinho. O pastor Felipe Breder pregou aqui recentemente a respeito do drama de Deus. Ninguém consegue representar Deus sozinho. Nós estamos aqui juntos, fazendo isso juntos, avançando com o evangelho juntos. Porque não tem como você ser discípulo sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos a igreja. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos juntos. Nós somos discípulos de Cristo juntos. Sabe por quê? Porque como que a gente vai encenar? Se nós estamos aqui vivendo um drama do discipulado, como que eu vou encenar, não ensinar, tá? Encenar de teatro, peça. Como que eu vou ensinar o perdão sozinho? Ah, eu já me perdoei. Amém, mas o perdão é um para com o outro. O perdão é uma atitude que eu faço em prol do outro. Como que a gente vai encenar as realidades do evangelho? Meus irmãos, precisa de uma comunidade para falar sobre reconciliação social. Precisa de gente, precisa de mais de um, para realidades serem transformadas e serem percebidas. E glória a Deus porque nós estamos crescendo. Glória a Deus porque o evangelho está expandindo. Nós somos agora família de Deus. Efésios diz, lá em Efésios 2,19, nós somos família de Deus. Antes nós éramos estranhos. Mas a igreja é o lugar onde essas pessoas estranhas, elas se unem e começam a ensinar a realidade do evangelho. Batismo, ceia, louvores, perdão, pequenos grupos. Nós estamos vivendo o evangelho diariamente. E isso é ir e fazer discípulos. Nós não estamos aqui, meus irmãos, porque a lei afrouxou.
Nós não estamos aqui porque isso aqui é um modelo de negócio viável. Nós estamos aqui porque isso é uma ordem de Jesus. E o que o mundo vai tentar falar é que não. Mas nesse ponto nós precisamos ser irredutíveis. Eu sou discípulo, nós somos discípulos. Nós precisamos combater a cultura moderna da igreja do eu. James Smith diz que o nosso amor supremo é orientado por e para uma imagem daquilo que para nós parece ser o viver bem. E o que é o viver bem da nossa sociedade hoje em dia? O que é? É o eu. Viver bem é fazer aquilo que é bom para mim. Viver bem é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu entendo, é aquilo que eu amo. Esse é o viver bem. E se nosso amor supremo como sociedade é o eu, tudo que a gente fizer vai sempre refletir para o eu. Enquanto toda mensagem que Jesus direciona aos seus discípulos nunca fala sobre você, é sempre sobre o nós. E quando é sobre você, ele fala que se você, não vocês, mas se você quiser me seguir, aí você vai ter que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Quando a mensagem é sobre eu, é sobre isso. Meus irmãos, não se engane, o diabo já tentou várias vezes, ele tem tentado ao longo dos anos, imparavelmente, a revogar a autoridade de Jesus aqui na terra. Ele fez isso com o próprio Jesus e ele continua fazendo. Então não se engane, a nossa luta como igreja é contra o diabo. A nossa luta como igreja é contra o diabo. Mas o que nós vivemos hoje é essa cultura orientada para o amor próprio. Não amar a Deus acima de todas as coisas, de toda a força, todo entendimento, toda a alma, como é o mandamento. Muito menos amar o próximo como Jesus me amou. Não, eu não vou amar você, eu vou me amar. É isso que a gente ouve. Seja feita a vontade de quem? A de Deus ou a minha? O que a gente está cantando? Prevaleça quem? O eu ou o Deus? Meus irmãos, a grande mensagem do Evangelho e a mensagem que nós estamos pregando enquanto discípulos de Jesus, ela vai além só de perdão de pecados e mudança de rotina. Ah não, quando eu era do mundo, eu não ia na igreja, agora eu vou. Quando eu era do mundo, eu ia no barzinho, agora eu não vou. E foi assim que Jesus mudou minha vida. Meus irmãos, a mensagem de salvação do Evangelho é de você mudar de Senhor, onde o Senhor da sua vida não é mais você e é Jesus. Onde o Senhor da sua vida não é mais você. Deixa eu te falar uma coisa, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus aqui comigo, você não é o Senhor da sua vida. Você não faz só aquilo que você ama. Você não faz aquilo que faz bem para você. Você faz aquilo que Jesus manda. E aquilo que Jesus manda é andar nesse caminho, um caminho de renúncia, de sacrifício, um caminho de aprendizado, um caminho de ensino. E eu sei que está quase dando 1 hora de pregação, e me desculpa se você se perdeu no meio do caminho, mas nós precisamos mudar a nossa forma de entender o chamado de Deus. Talvez, meus irmãos, a imagem de igreja que as pessoas têm, essa imagem deturpada, eu vejo 2 motivos. Primeiro, a má intenção mesmo, porque é o diabo que está operando nisso. Eu tenho essa convicção. O diabo quer deturpar a igreja de Jesus e a autoridade dada a Jesus na igreja. Eu creio nisso. Mas eu também creio que a imagem que as pessoas têm visto da igreja é a imagem que nós estamos mostrando para elas. Uma igreja do eu, uma igreja do triunfo, embora eu creia que a noiva vai ser triunfante nos últimos dias. Mas a gente talvez não esteja passando a verdadeira imagem de igreja de discípulos. E eu quero terminar agora sim, com a parte final do texto. Porque
existe uma promessa para nós. Lá no versículo 20, você pode acompanhar comigo, a Bíblia diz, depois de todo esse mandamento, ele diz: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sabe, meus irmãos, um detalhe que passou despercebido por nós nesse texto é que alguns discípulos, quando os discípulos se encontraram com Jesus, o texto fala que alguns adoraram, mas alguns duvidaram. E essa parte final eu quero dizer para todos aqueles que, como eu, são cristãos vacilantes. Porque todos nós pecamos. De alguma forma, o pecado ele obscurece a nossa fé. Alguma dúvida a respeito do que estava acontecendo ali era quase inevitável. Eu vi Jesus na cruz, eu vi. Como pode ele estar marcando um encontro comigo? E agora ele está aqui na minha frente falando. Coisa de doido. Isso não pode ser real. E muitas vezes nós estamos nesse processo de sermos discípulos e a gente enfrenta, o principal inimigo que a gente enfrenta é a nossa própria incredulidade. De olhar para uma situação e falar: será que Jesus realmente está comigo aqui? De olhar para uma dificuldade da nossa vida e falar: cara, eu não sei se eu vou conseguir. De muitas vezes se deparar talvez com uma perseguição, com alguma dúvida, com algum sofrimento, algum luto, alguma tragédia no seu coração. E você se perguntar: cara, eu acho que Jesus não está aqui. Eu acho que Jesus não está nessa comigo. Mas o comentarista da Bíblia diz que quem nunca duvidou, nem chegou a crer pela metade. É claro que a gente deve tomar cuidado com uma dúvida gerada pelo pecado, mas existe uma dúvida honesta na fé. De olhar e falar assim: cara, será que eu vou conseguir? Até porque, pensa só, Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, toda a autoridade, eu falei lá no começo. Aí agora, além de aparecer ressurreto aqui, aparentemente ele estava morto, ele ainda dá uma missão pra gente, tipo, eu fazer discípulos, você fazer discípulos. Olha como ele está usando a autoridade dele, não é meio questionável? Mas aqui tem essa promessa. O livro de Mateus, ele começa com a declaração de quem é Jesus, e fala lá no capítulo 1, versículo 23, que ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. E aqui ele termina mais uma vez, concluindo dizendo: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até a plenitude dos tempos. Meus irmãos, sabe qual que é a principal garantia que nós temos? É que o próprio Jesus nos deu esperança de vida eterna, de compartilhar e viver na presença dele por todos os dias, para enfrentar as dificuldades, para enfrentar as lutas, para enfrentar esse árduo caminho que é fazer discípulos. E sabe, talvez você se perguntou: o que é o inevitável desenrolar da esperança? É inevitável porque não depende de nós. É um propósito de Deus, essa é a vontade de Deus. Se Jesus falou, se Jesus ordenou, assim vai ser, e Ele é fiel para cumprir. É por isso que é inevitável. É um desenrolar porque desde Gênesis, a gente leu Gênesis 1 aqui hoje, essa história foi se desenrolando. Essa história foi se desenrolando e Jesus veio ao mundo, Ele deu a missão aos seus discípulos, e 2000 anos depois, aqui nós estamos falando sobre essa mesma história. Então está se desenrolando. E como a gente viu aqui, a igreja está crescendo. O evangelho está sendo pregado, pessoas estão se reconciliando com Cristo, pessoas estão sendo alcançadas. Esse desenrolar, ele continua. Ele continua. E é
o desenrolar da esperança, porque a Bíblia nos diz que Cristo Jesus é a esperança da glória. Que nós podemos crer finalmente que se Deus fez todas as coisas para a glória dele, e se Ele nos garante que estará com a gente até o fim, nós podemos confiar nessa esperança, que ela não falha. E é por isso que o nosso ID, por isso que o mandamento de Jesus, por isso que a ordenança de Jesus para todos nós discípulos, é uma confiança, que a história está desenrolando. E nós podemos crer, podemos ter esperança no nosso coração, que Ele estará conosco. E que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Amém? Meus irmãos, eu sei que essa foi uma palavra extensa. Eu estou preocupado porque provavelmente no dia 30 de julho eu vou pregar ela no culto das 8 da manhã. E se você não sabe, o tempo de pregação que eu tenho é metade dessa. Então ore por mim já de antemão, tá? Para que Deus me dê muita sabedoria para sintetizar isso aqui. E eu sei que a gente é da geração do TikTok, que as pessoas não prendem atenção por muito tempo. E tá tudo bem. Foi um risco que eu decidi correr hoje, de pregar 1 hora para vocês. Mas eu acho que isso aqui é um texto muito importante para nós como igreja. Porque a gente fala muito sobre ir fazer discípulos. A gente fala muito sobre a missão, sobre, Deus me deu um chamado, eu vou para as nações. E às vezes a gente não entende que o ID, ele começa não do outro lado do mundo, mas talvez a um passo de distância. Sendo discípulo junto com o meu irmão. Andando no caminho junto com o meu irmão. E eu quero, não tem um apelo aqui, nós iremos cantar uma música que fala a respeito do poder de Cristo, que é, o poder de Cristo é salvação para esse mundo. Nós iremos declarar isso como igreja. Mas eu quero que você saia daqui, assim, com muita convicção a respeito da missão que Deus te deu. A respeito daquilo que Deus tem te chamado para fazer. E a missão que Ele nos deu como igreja é: vão e façam discípulos, batizem pessoas, ensinem a respeito da transformação de vida que eu tenho para vocês. Ensinem eles a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado, todos os meus mandamentos estão aqui. Ensinem uns aos outros. E que nós possamos como igreja continuar crescendo e vivendo a esperança de Cristo em nós.